Nós vamos falar hoje sobre as atitudes que alegram o coração de Deus. Está registrado no livro de Lucas. Peço que vocês abram as suas Bíblias, Lucas capítulo 3, versículos de 8 a 15. E nós vamos ler então a palavra de Deus. Atitudes que alegram o coração de Deus, Lucas 3, capítulo 8 até o versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: deem frutos. Quem está falando aqui é João Batista, né? Deem frutos que mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntaram as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados, e perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. Oremos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e pedimos a edificação da Tua igreja mediante o Teu Espírito, apesar de mim nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui nós estamos 400 anos sem ouvir a voz de Deus. É o período chamado intertestamentário. É o fim de Malaquias, do livro de Malaquias, e o início dos evangelhos. E neste período de 400 anos, as Bíblias antigas tinham as suas páginas, tinham 4 páginas em branco, que representavam os 4 séculos de silêncio de Deus. E agora então aparece João Batista, anunciando a mensagem de Deus. No início do capítulo 3, no versículo 2, diz assim: sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João. Meus irmãos, imaginem aqui a expectativa do mundo, a responsabilidade de João, depois de 400 anos sem profetas, sem a orientação divina para o povo de Israel, e então Deus levanta João Batista. João Batista, filho de Zacarias, lá na região do Jordão, nos anos aqui aproximadamente de 27 a 29, depois de Cristo, quando Pôncio Pilatos governava a Judeia. Aqui já era então o governo de Roma sobre Israel, e após 400 anos então Deus volta a falar. O interessante é que Deus não veio pela liderança espiritual, pelos líderes religiosos, fariseus, nem pelos escribas. Deus, ele não veio pelos governantes, pelos líderes do império. Deus não veio por César, mas ele veio através de a mensagem, né? A voz de Deus veio a partir de um homem estranho, que se vestia de forma estranha, que comia comidas estranhas, e em um lugar estranho. Ele não veio pelas vias oficiais, mas ele veio como se pela lateral.
a voz de Deus veio pelo deserto. E a primeira mensagem de Deus, depois de 400 anos, permanecia então a mesma: arrependam-se. Essa era a mensagem de João. João pregava o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Ou seja, a essência dos evangelhos está nesta mensagem de arrependimento. Nós, como pecadores, se quisermos ter um relacionamento pessoal com Deus, que é santo e puro, nós precisamos de arrependimento. Arrependimento é a porta de entrada para o nosso relacionamento com Deus. Sem arrependimento, nós não temos acesso a Deus. Não existe relacionamento com Deus. Talvez você esteja vivendo dias de pecado. Talvez sentindo até que Deus te abandonou. A porta de entrada chama-se arrependimento. Esta foi a mensagem de João para aquele povo. O povo de Israel, o povo de Deus, estava disperso, completamente perdidos sobre os seus relacionamentos com Deus, fundamentados em dogmas, em regras, em leis. Os fariseus cobrando em cima do que eles podiam, do que não podiam fazer. E por causa disso estavam cansados, sobrecarregados, oprimidos, até mesmo por causa do governo que vinha então pressionando o povo de Israel, que agora eram dominados pelos gregos. Neste cenário, João Batista vem trazendo uma mensagem: as atitudes que alegram o coração de Deus. Então ele apresenta neste contexto quais são elas. Lembrando que essa mensagem de João não veio da cabeça dele, do nada, ele nasceu e aprendeu algumas coisas, e não. João aqui, quando ele prega o batismo de arrependimento para aquele povo naquele lugar, está se cumprindo uma profecia de Isaías, quando diz no versículo 4: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Isaías, capítulo 40, versículo 3 a 5. Então, nós aprendemos aqui que Deus permanecia no controle, assim como Ele está no controle até os dias de hoje. Aquele contexto era um contexto de caos político, social, espiritual, econômico. Então veio a mensagem de Deus para aquele povo, um convite para a reconciliação com Deus. Se nós olharmos para os dias de hoje, parece que estamos vivendo um mesmo momento de caos político, social, espiritual, econômico, mas nós podemos ter a esperança de que a voz de Deus continua sendo dita, ouvida por nós, pela igreja, apesar da igreja e através da igreja. Louvado seja o nome do Senhor pela sua infinita bondade e misericórdia.
O propósito de João foi advertir fortemente os judeus sobre a ira vindoura do Senhor, porque eles estavam longe de Deus, e a mensagem de João era justamente para que eles produzissem frutos reais das suas fidelidades ao Senhor. Por isso João nos traz pelo menos 3 advertências, né? Advertência para aquele povo que se aplica também a nós. A primeira advertência é o relacionamento que o relacionamento do Senhor deve ser levado a sério. Versículo 7. Diziam ele, pois, as multidões que saíam para serem batizadas: raças de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Raça de víboras era um tipo de cobras, e quando diz aqui que eles são filhos da serpente, parece que João aponta para Gênesis, onde os verdadeiros filhos de Abraão, o povo de Deus, são filhos da semente, e os filhos da rebelião, os filhos da serpente, que Jesus então esmagou a cabeça lá na cruz, cumprindo então a promessa de Deus. Então ele diz que o relacionamento com Deus deve ser levado a sério, e não de qualquer jeito. A segunda advertência é que ser filho de Abraão não é sinônimo de salvação. Abraão, ele recebeu uma promessa de Deus, Deus fez uma aliança com Abraão, de que Abraão teria um filho, Isaque, e de Isaque viriam então uma linhagem, uma geração, de onde nasceria o Messias. Então o povo de Israel, os judeus, eram filhos de Abraão. Porém, João Batista está dizendo aqui que a salvação não está no sangue que corre nas veias, o sangue de Abraão, familiares, ou da geração de Abraão, mas a salvação está no sangue de Jesus, que foi derramado na cruz. Há uma diferença em ser povo judeu e ser filho de Deus. Ser da linhagem de Abraão não significa ser filho de Abraão, ser salvo. Abraão, Gênesis, capítulo, agora não vou lembrar, 15, 16 ou 17, ali Deus faz então uma aliança e pede para que todos os homens façam a circuncisão, que era o pacto da aliança, de que eles pertenciam ao povo de Deus. E aqueles que não eram circuncidados, então eles não pertenciam ao povo de Deus, ou seja, eles eram os gentios, aquele povo que não pertencia a Deus. Mas João Batista aqui está dizendo que não basta ser circuncidado, ou seja, não basta ser da raça judaica, mas você precisa então ter atitudes que comprovem a sua fidelidade a Deus. Por isso, ser filho de Abraão não é sinônimo de salvação. E a terceira advertência é que o dia do juízo de Deus se aproxima. A pergunta então é: como devemos viver nós como cristãos, como filhos de Abraão, no reino espiritual? Quais são as atitudes que alegram então o coração de Deus? Primeiro, as atitudes que alegram o coração de Deus vêm depois do arrependimento. Versículo 8: produzir frutos próprios do arrependimento. Algumas versões diz produzir frutos dignos de arrependimento. O arrependimento, como eu disse, é a porta de entrada para o relacionamento com Deus. Quando eu me arrependo, quando eu reconheço a grandeza do Senhor e a minha pequenez como pecador, então Deus me aceita.
Assim como o ladrão da cruz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Essas palavras tinham o seguinte significado: Jesus, eu jamais entrarei, ou eu jamais irei para onde o Senhor está indo, então quando o Senhor chegar lá, pelo menos lembre de mim. E esta postura de humildade, de arrependimento, trouxe então o seu relacionamento, foi restaurado o seu relacionamento com Deus, ao ponto de Jesus Cristo dizer: ainda hoje nos encontraremos no paraíso. Então tudo começa a partir do arrependimento. Você quer ter atitudes que alegram o coração de Deus? A primeira coisa que você deve fazer é se arrepender, é reconhecer diante de quem você está. Você está diante de Deus, e com Deus não se brinca. Com Deus nós não pecamos e depois eu me arrependo, e depois eu me arrependo de novo, e assim a gente vai levando, já que a misericórdia do Senhor são renovadas todas as manhãs, então vamos lá. Na série de mensagens Coração Transformado, nesta quinta-feira eu preguei sobre o coração endurecido a partir das atitudes de Faraó. E a 10ª característica de um coração endurecido é que uma hora Deus dá um basta. Então a mensagem de João para este povo levem o seu relacionamento com Deus a sério. Produzam frutos que demonstrem verdadeiros e genuínos arrependimentos. Nós devemos ter atitudes que comprovem genuinamente o nosso relacionamento com Deus. Nós vamos conhecer essas atitudes. Então, as atitudes que alegram o coração de Deus começam com o arrependimento. Eles vêm depois de um arrependimento. Porque senão, o que acontece? As nossas atitudes serão nossos méritos. Mas quando se trata de um relacionamento com o Senhor, nós precisamos depender dele mesmo, para que as nossas atitudes sejam frutos do Espírito. Frutos do Espírito. As atitudes que alegram o coração de Deus, o segundo ponto é que elas são atitudes práticas. Versículo 11, 13 e 14. Presta atenção que João diz para aquele povo, para aquela multidão, aliás, multidões, está no plural. Então, vários grupos de pessoas estavam ali, e elas estavam então perguntando: o que devemos fazer? Então João Batista diz: quem tem 2 túnicas, reparta com quem tem uma, com quem não tem nenhuma, e quem tem alimento, faça o mesmo. Não cobreis mais do que o prescrito, de ninguém tomeis nada à força, nem façais denúncia falsa, e contentai-vos com o salário, o vosso salário. Essas atitudes práticas, elas precisam abençoar, beneficiar, pacificar, consolar e engrandecer o nome de Deus. Eu destaquei, aliás, eu encontrei aqui nesta passagem pelo menos 5 formas de atitudes a partir das orientações de João. Primeiro, as atitudes da generosidade. Quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. Os homens, que alguns usavam 2 túnicas, era comum utilizar uma só, mas aqueles que andavam com 2, João falava o seguinte: aquele que está nu, reparta. A mesma forma os alimentos, se você tem se você tem alimentos sobrando ou não, reparta. Isto tem a ver com generosidade. E é fato que ser uma pessoa generosa
é característica daquele que é fiel ao Senhor, daquele que é filho de Deus. Porque Deus Pai repartiu conosco, compartilhou conosco o seu Filho, compartilhou do seu amor, compartilha da sua bondade, e se nós somos filhos de Deus, então nós temos o mesmo Espírito de Cristo em nós, e então, consequentemente, seremos nós generosos. Mas aqui cabe uma pergunta: será que eu tenho dado espaço para a generosidade ou para o egoísmo? Nós precisamos ter atitudes de generosidade. A segunda atitude é a atitude de honestidade, quando diz: não cobreis mais do que prescritos. Os publicanos eram funcionários da Receita Federal de Roma. E por causa disso eles tinham uma autorização, um documento, um contrato, em que eles poderiam sair cobrando os impostos, mas com um valor a mais, como se fosse uma comissão do trabalho deles. O problema é que eles não davam conta de atender a todos, e queriam, na verdade, atender a muitos, então eles contratavam subfuncionários. Esses subfuncionários também cobravam os impostos, que cobravam também a mais. E aí então, esses valores eram entregues a Roma, mas eles tiravam a parte deles. O problema é que na parte deles, eles abusavam. Estes eram os publicanos. Então, João Batista orienta: não cobrem mais do que prescrito. Atitude de honestidade. O crente não recebe suborno, nem tolera corrupção. Parece que nós também, parece um cenário que estamos vivendo hoje em dia. Hoje ninguém bate na porta da nossa casa para cobrar impostos, porque ele já vem tudo infiltrado, e a gente não tem para fazer o quê, né? Essa gasolina R$6, misericórdia, né? Isso aí é um. Então, o apóstolo João fala sobre a atitude de honestidade. Atitude pacífica é a terceira atitude que João fala, que ele diz: ninguém tomeis nada à força. As empresas, o comércio daquele local, sobrecarregados de impostos, os publicanos batiam na porta: eu não tenho como pagar. Não, você tem que pagar. Não, não vai pagar, eu não vou pagar, não tenho como. Não, se você, não, então chama o soldado. Soldado, vem cá. E aí então os soldados, à força, tiravam ali os bens, fechavam as portas. E a orientação de João aqui é: de ninguém tomeis nada à força. É a resposta para a pergunta dos soldados. E nós, João, o que faremos? O que devemos fazer para que arrependamos, ou para que tenhamos atitudes que alegram o coração de Deus? Então ele diz: de ninguém tomeis nada à força. A quarta atitude é uma atitude sincera, quando a mesma resposta para os soldados: não façais denúncia falsa, justamente envolvendo essa questão dos impostos. Não, então vamos denunciar. A orientação de João Batista era: tenha atitude sincera. Trazendo para os nossos dias: crente, sim, sim, não, não. Nós temos que ser sinceros, sem cera, sem a máscara, sem máscaras. Nós temos que ter atitudes sinceras. Deuteronômio 5, versículo 20: não mintais, não darás falso testemunho. E se aplica para nós atitude sincera. E por fim, atitude de gratidão,
também como resposta para os soldados: contentai-vos com o vosso salário. Atitude de gratidão. Precisamos ser gratos a Deus. Sabe por quê, meus irmãos? A nossa atitude de gratidão demonstra dependência de Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 6: não andeis ansiosos com o que haveis de comer, de beber ou de vestir. Pergunto: o que paga a comida, bebida e vestimenta? Nosso salário. Então nós temos que nos contentar. Agora, abrindo um parêntese aqui para fechar bem aqui, nós precisamos ser os melhores profissionais, nós precisamos nos capacitar, precisamos investir no nosso conhecimento, precisamos ser os melhores funcionários, os melhores patrões, oferecer o melhor serviço para a sociedade e, consequentemente, seremos remunerados de forma melhor. Tá? Então, nós temos que nos contentar, sermos gratos a Deus. Tem o nosso papel, que a própria sociedade vai pagar, que a própria empresa vai te dar um outro cargo, um novo cargo, uma nova função. Fecha parêntese. Mas a mensagem de João aqui é: contente-se com o seu salário. Não faça suborno, caixa 2 e assim por diante. Nós temos que ser, então, honestos. E, por último, terceiro ponto, é que as atitudes práticas devem ser frutos de arrependimento e, por fim, temperadas. As atitudes que alegram o coração de Deus, elas devem ser temperadas com humildade. Versículo 10 diz: então as multidões lhes perguntaram: o que devemos fazer? Esta pergunta demonstra humildade. Humildade. As nossas atitudes práticas de gratidão, de generosidade, as atitudes sinceras, atitude pacífica, atitude de honestidade, sabe o que vai acontecer? Isso aqui vai repercutir positivamente no nosso meio, na nossa casa, vai repercutir positivamente no nosso trabalho. Nós seremos vistos como pessoas honestas, íntegras. Isso aqui eu chamo de ecos da humildade. Ecos das atitudes que alegram o coração de Deus. Reconhecimento, admiração, expectativa. As pessoas passam a criar expectativas por causa da postura íntegra que nós temos. Por causa disso aqui, o versículo 15 diz o seguinte: estando o povo na expectativa, discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se seria ele, porventura, o próprio Cristo. Então, esta atitude, com estas atitudes que alegram o coração de Deus, passaremos a ser admirados, mas a nossa postura de humildade deve apontar essas pessoas àquele que transforma o nosso coração, consequentemente as nossas atitudes. Então, quando as pessoas te admirarem pela sua fidelidade a Deus, você então aponta para Deus, então direcionando a glória somente a Ele. Temperos de humildade devem ser as nossas atitudes, frutos de arrependimento. Para concluir, meus irmãos, as atitudes que alegram o coração de Deus não são substitutos de arrependimento, mas sim as evidências do arrependimento. Não é porque você tem boas atitudes que isso substitui o seu arrependimento. Mas, na verdade, as boas atitudes
evidenciam o seu genuíno arrependimento. A igreja de Cristo é uma mistura, é uma grande mistura entre trigo e joio. E nós, pastores, não temos direito nem competência para fazer o julgamento de quem é trigo e quem é joio. Mas a mensagem de João é clara em dizer que chegará o dia em que Deus guardará o trigo e queimará o joio. A mensagem de Deus para nós, que produzamos frutos de arrependimento, que tenhamos atitudes que alegram o coração de Deus como crentes, Se nós somos filhos da luz, andemos então como filhos da luz. Pego um ganchinho das mensagens de quinta-feira, coração transformado. As nossas atitudes revelam a verdade do nosso coração. Quais têm sido as suas atitudes? Atitudes que agradam a Deus ou não? Se não, a voz de Deus veio para a nossa igreja nesta noite. Um alerta de que o machado já está posto à raiz. E a árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada no fogo. É um alerta de Deus para nós avaliarmos as nossas posturas como filhos de Deus, como filhos de Abraão, e testemunharmos, evidenciarmos frutos de arrependimento, porque são as atitudes que revelam que árvore somos, se árvores boas ou se árvores más. As árvores boas produzem frutos a partir do arrependimento, ou seja, da reconciliação com Deus. Então que Deus possa mexer conosco nesta noite. Não durma sem a plena certeza de que você nasceu de novo. Não descanse o seu coração enquanto você não tiver convicção plena da sua salvação. Porque atitudes que alegram o coração de Deus são atitudes de pessoas salvas. Agora, se você já é salvo pela graça de Deus, produza frutos, atitudes que alegrem o coração do Senhor. Vamos orar. Te louvamos, ó Deus, pela tua graça, pela tua bondade, porque mesmo diante do caos, o Senhor enviou João para anunciar a tua mensagem. Em nome de Jesus, Senhor, sonda o nosso coração, as nossas atitudes, vê se há em nós algum caminho mau, guia-nos pelo caminho eterno. Faça, Senhor, brotar nas nossas atitudes, nas nossas palavras, no nosso comportamento, atitudes que alegrem o teu coração. Mas para isso reconhecemos que nós precisamos da tua ajuda, precisamos da ação do teu Espírito. E faça, Senhor, da nossa igreja uma igreja que tenha atitudes que alegrem o teu coração. Pedimos, Senhor, a tua bênção em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Graças a Deus.